Alô, amigos do Urbano, voltamos. Começa agora o episódio 99 do único podcast que fala apenas sobre a história do Santos Futebol Clube, esse clube que tanto nos maltrata. Eu tô aqui com ele. Eu sou o Vinícius Cabral, esqueci de falar, eu tô aqui com ele depois de um longo e tenebroso inverno não, né, Fernando? Que aqui é uma estufa em Santos. Sim, Um que longo bom. e tenebroso verão. Verão é o nosso atacante reserva. Com o Sim. Fernando Ribeiro, meu parceiro. Fala aí, Fernando, como é que tá? Vini, tudo muito bem, porque esse podcast é de história. Então tá muito mais História, legal falar do nossas passado do histórias. que do. O presente não tá tão legal, não. Acho mais fácil a gente concentrar em história mesmo. Inclusive, recomendo a quem nos assiste, a toda vez que alguém vier falar do último jogo do Santos, fala sobre um jogo de 65, um jogo de 94, enfim, mete o louco No mesmo, começa a 94 não, né? Não, 94 teve alguns jogos legais e tal. Teve aquele 4-3 no Corinthians. Nossa. E o jogo de ontem? Meu, o Guga fez 3 gols e. É isso, Segue. né? E aí, viu o jogo ontem? Vi Cara, 4-3, que 3 gols do vitória. Guga. Onde que tu vê esse jogo? Pô, na YouTube. Band. Eu vi na Band. Narração de Silvio Luiz, cara. É o que nos resta. Esse time me tira muito do sério, muito, assim, Eu tenho, muito. eu tenho um amigo meu que trabalhou comigo. Ele era manobrista no prédio que eu trabalhei, ficamos parceiro pra caramba. E aí um dia eu tava me despedindo dele, e aí, fazer o que hoje? A apelido dele é Cabelo. Fazer o que hoje, Cabelo? Não sei o quê. Ele, vou ver o jogo, não vou falar o time dele aqui. Vou ver o Sim. jogo do time, X. Eu falei, hoje? Tipo, era, sei lá, sexta-feira, sei lá, que não tinha jogo. Eu, pô, tem jogo hoje assim, eu procuro algum no YouTube. É isso. É, Então é isso. não, Se tivesse. quando um dos nossos principais rivais, né, quando o Corinthians jogou a final da Libertadores de 2012, eu e meu filho, no mesmo momento, assistimos a final de 2011. Perfeito. Aliás, deveria ter sido feito por muito mais gente. Sim, Pessoal gritando sim. gol do nada, assim. É isso, sim. Ah, nossa, filha, delay, né? Nosso É, gol, nosso gol no começo do segundo tempo, o deles um pouco depois. a, Delay, gente, filho. a gente tá E aí, gravando isso time dia campeão. 31 de março de 2025, né? Primeiro do ano. O Santos. A gente tem que contextualizar aqui: o Santos perdeu do Vasco na estreia do Brasileiro, a volta do Santos ao Brasileirão, né? Depois de ter jogado uma Série B. E você falou isso da final de 2011, Fernando. No dia desse, o Santos jogou um amistoso contra o Coxa. E acho não, foi no mesmo dia do primeiro jogo da final do Paulista. Sim. E aí eu falei assim para minha esposa, eu falei assim, Aline, se o Santos fizer um gol, vou gritar gol, a galera vai achar que é gol na final. E tem muito delay hoje em dia, né? Porque tem Sim. gente que vê na Stream. Casé, no Sim. streaming e tudo mais. E aí o Santos fez, acho que foi 4x1 pro Santos, né? O Santos Isso. meteu um gol, assim, acho que terceiro ou quarto gol, eu gritei gol, meio alto, assim, a galera deve ter ficado em choque em Sim. vossas residências, mas era apenas um amistoso, porque pelo menos um amistoso a gente ganha, porque jogo de Campeonato Brasileiro e de Campeonato Paulista, a gente perdeu os dois últimos, né? Mas nem o fator Neymar está sendo suficiente para o time voltar aos trilhos. Isso a gente vai abordar mais para frente, Fernando. Mas hoje, cara, infelizmente ou felizmente, né? Acho que felizmente, cara, porque eu só lembro de coisas boas, essa figura maravilhosa. A gente vai falar do Lima, e aí o ouvinte que é mais assíduo aqui, o telespectador mais assíduo, pode falar, pô, mas vocês já falaram do Lima, vocês têm um livro sobre o Lima, tá aqui, Lima, o Coringa entre Reis, escrito por mim e pelo Fernando. O Lima faleceu esse ano, né, em 2025, e a gente 3 de quer falar... fevereiro. Exatamente. E sempre que morre algum jogador, né, desse tamanho, né, o Lima está entre os maiores jogadores da história do Santos, a gente acha que morre um pouquinho do clube também. Não o clube, óbvio, o clube continua essa trajetória e tudo mais, né, Pelé morreu, tal, Lima, e tantos outros da nossa história, mas é um pouquinho da história que vai junto, ainda mais nos tempos de hoje tão superficiais. Então a gente resolveu falar do Lima, da figura do Antônio, né, do homem por trás do Coringa, que a gente teve o prazer de conviver com o Lima, com a família, com a dona Vera, com o Marcel, com o Denis. Marcel, meu irmãozão, cara, parceiro que eu tenho. Dona Vera, que pessoa iluminada, né? E com o Lima, então foram várias idas à casa deles para falar da história, né, do Lima, para a gente fazer a biografia. E eu queria que a gente começasse falando, Fernando, do que você mais lembra do Limão, né? Seja ele contador de histórias ou o Lima que a gente assistiu, a gente pôde ver jogos com ele também, né? O Lima corneteiro,
o Lima da resenha, que falava sobre todos os assuntos. Eu tenho várias recordações boas daqueles momentos, mas queria que você começasse, porque a memória é um assombro. Já foi melhor. Mas, enfim, sinal dos tempos também. Pô, Vini, foi um momento bastante importante, né? Da nossa trajetória enquanto pessoa mesmo, né? O Lima é um cara que a gente só via nos livros, né? Nas revistas, e poder ter essa proximidade com ele talvez tenha sido a, a cereja do bolo, vamos dizer assim, de ter feito uma faculdade de jornalismo, estudado 4 anos, né? Nunca atuei na área, mas poder conviver com o Lima, não só com o personagem, né, mas com a pessoa do Lima, a figura dele, valeu a pena, né? Todas as idas à faculdade, todos os dias que eu cheguei tarde em casa para acordar cedo no dia seguinte para ir trabalhar, ali valeu, e porque pelo fato de ser um jornalista que me proporcionou, né, essa experiência. E o que mais me marcou é o quão humano, né, o Lima era, e o quão doce ele era no trato com todas as pessoas, né? Isso é algo diferente, e todas as pessoas que tiveram a oportunidade, o prazer de conversar com o Lima, ainda que seja nos corredores entre um jogo, né, durante um jogo, ou antes ou depois de uma partida, ele sempre foi muito doce, muito atencioso com as pessoas. E essa, para mim, foi a parte mais maravilhosa de ter integrado esse projeto, né? De poder, primeiro, ter convivido com ele e depois ter visto de perto. O que depois, né, depois do livro lançado, muitas pessoas acabaram nos procurando. Ah, eu tenho uma passagem com o seu Lima, Isso eu foi conheci incrível. o seu Lima em tal ocasião, ou então, nossa, o meu pai sempre falou isso, aquilo, meu avô, meu tio, enfim. E a gente constatou, né, na rotina que a gente acabou construindo ali com ele, do quão iluminado ele era, do quão boa praça, engraçado, ele Leve. era uma figura incrível, né? Isso. Era gostoso de bater papo com ele, né? Cara, eu não vou precisar a data que eu conheci o Lima, mas eu já tinha tido contato antes mesmo de conhecer o Marcel. Eu conheci o Marcel em 2008 e a gente sempre se deu muito bem. E pós livro começou a se dar melhor ainda, e hoje em dia a gente se dá melhor ainda, a gente é muito amigo mesmo. Mas eu conheci ele eu conheci o Lima antes de conhecer o Marcel. Em algum momento assim na Vila Belmiro, eu fui produtor de um programa também aqui numa TV local, e o Lima já foi como convidado, sempre muito solícito. Então é isso, todo mundo que a gente falou tinha alguma passagem com o Lima, e o espírito dele, cara, eu tenho comigo, já discuti muito isso, acho que contigo com certeza, com o Marcel também, que ele não sabe o tamanho que ele tinha, né? Ele não sabe. Para ele foi um jogador ok, assim, não. O Lima é um dos maiores jogadores da história do Santos, e o Fernando tem uma tese que para mim é muito correta, que eu não sei se é a tua tese, Fernando, você falou, acho que sim, que, o Pelé, ele ofusca, né? O Pelé acaba Sim. ofuscando uma geração de jogadores excepcionais. Tantos, Na tantos verdade, parceiros. Almir Pernambuquinho, é com o É Almir verdade, é Pernambuquinho, verdade. eu sou Na o termo biografia dele. amaldiçoar, né? Amaldiçoar, Eu acho você. muito forte. Aliás, a biografia do Almir é fantástica. Eu e Fantástica. o Outro futebol. personagem gigante. Eu devo estar aqui, cara. Tem algum lugar da Eu minha e o casa. Tá futebol, o aqui. nome do livro. Sim, sim. Ele fala que é isso. O Pelé era tão bom que ele amaldiçoou. A gente ameniza falando ofuscou. Porque de tantos craques que o Pelé jogou, muita parte dos louros ficava com o Pelé. Então, a gente está falando de Pepe, que é o maior artilheiro humano do Santos, Coutinho, Dorval, Mengalvo, tantos outros, inclusive o Até o Lima. treinador foi ofuscado. O que você disse muito, o campeão esquecido, Lula, como você escreveu no seu livro sobre o técnico. Mas o Lima, ele pode estar tranquilo. Para mim, ele está na minha seleção do Santos ideal, ele está, inclusive como lateral no lugar do Carlos Alberto. A gente pode discutir em que lugar o Lima vai jogar, se pode de volante, lateral esquerdo, em qualquer lugar. Esse é o tamanho do Lima. O Lima,
até avançando um pouco no tempo, assim, só para ter o pessoal que está ouvindo e não conhece tanto, ter uma noção do que é o Lima. Ele é um dos 4 únicos jogadores brasileiros que marcaram gols em finais de Libertadores e em final de Mundial. Ele está num time que ele marcou na final contra o Boca e contra o Milan, em 63. Ele, inclusive, faz o gol da virada, um petardo no Maracanã, um golaço que ali, se o Santos perde o jogo, o Santos não seria campeão mundial e talvez aquela aura daquele time, vai saber o que aconteceria, né? Enfim, sim. E ele tá junto do Pelé, que marcou também final de Libertadores Mundial, e do Raí e do Miller, que depois 30 anos conseguiram ali 29, 30 anos conseguiram se feito jogando pelo São Paulo. Então, olha de quantos jogadores a gente está falando. Zico, por exemplo, não fez gol nas 2 finais de competição. Ele fez na final da Libertadores, mas não fez no Mundial. Então esse é o tamanho do Lima. Um jogador que atuava mais recuado, que todos esses que eu falei, e que ainda assim conseguia fazer seus gols e mostrar sua importância. Fernando, para quem também não conhece tanto o nosso Coringão não, pelo amor de Deus, apaga. Para quem não conhece o nosso Coringaço, como é que a gente pode definir o Lima como jogador, assim, além da versatilidade? Quais eram as principais características do Lima como jogador? Então, né, o Lima foi um jogador à frente do seu tempo, né? O Lima estava ali pelo menos uns 15, entre 10 a 20 anos à frente do seu tempo, né? O Lima seria facilmente um jogador holandês no futebol total do Rinomicho, como diria Vanderlei Luxemburgo. Isso. O Lima era esse tipo de jogador, né? O jogador que sabia fazer diversas funções no campo. E assim, a gente tem hoje jogador que faz diversas funções no campo. Algumas horríveis e algumas muito ruins. A gente tem muitos jogadores assim. Que joga mal em todas, né? Polivalente. Mas tá lá, né? Olha, ele não se nega a atuar como goleiro esquerdo. Não, ele tá lá, firme e forte, super motivado. O Lima jogava muito bem em todas as funções. Tanto que o Lima é campeão da Libertadores pelo Santos, jogando como lateral direito, campeão da Libertadores de 63, jogando como lateral direito, campeão mundial de 63, jogando como volante, e disputa a Copa do Mundo de 66 como volante. O único depois a jogar os 3 jogos, né? É isso. Depois ele vai para o México e ele joga como zagueiro. Só isso. Né? No Jalisco. E no Santos jogou como lateral esquerdo, enfim, foi uma infinidade de posições. Mas ele tinha uma capacidade técnica e de visão de jogo. Isso não é só a visão de jogo, né? Ele encontrou um companheiro sozinho, que visão de jogo? Não. A visão é de leitura de jogo, de entender o jogo. Então, se o jogo pedisse técnica, o Lima era técnico. Se o jogo pedisse velocidade, ele era veloz. E se o jogo pedisse porrada, que muitos jogos do Santos ultimamente têm pedido, né? Não digo uma entrada mais dura na questão de ser violento, mas a questão de disputar mais as bolas. Sentir o jogo. Bom, estamos falando isso no dia seguinte de Santos e Vasco, então, quanto os jogadores do Vasco sentiram a importância daquele jogo, os jogadores do Santos não sentiram, e isso foi a diferença. O Vasco não jogou para ganhar, mas ganhou porque quis mais a vitória. Enfim. O Vasco sabe o campeonato que tem que fazer. E o Santos está nessa crise de identidade aí. Não, mas o Vasco sentiu o jogo. Quando o jogo pediu agressividade no modo positivo, tá? Sim. Não é no sentido pejorativo ou de ser desleal. E o Lima conseguia ter essa leitura de jogo, né? Tanto que, de tanto ter leitura de jogo, de tanto conhecer o jogo, todos esses aprendizados dele foram fundamentais depois quando ele virou técnico, e principalmente técnico das categorias de base do Santos, passando pelas mãos dele os principais jogadores que a gente revelou depois do ano 2000, né, Mino? Inclusive o Neymar, que tem esse enorme apreço por Lima e por toda a família, tanto o Neymar jogador e o pai do Neymar, eles sempre fazem questão. Memphis Depay, ele faz muita questão sempre, aí já o Ney, de demonstrar o carinho que ele tem pelo Lima. Eu lembro que o Neymar foi fazer algum evento aqui em Praia Grande de uma coisa do patrocinador dele e tal. E aí o Lima tava. E ele foi lá abraçar o Lima, postou, tá lá no Instagram do Neymar até hoje.
E você falou uma coisa que é uma faceta do Lima jogador que não condiz com a pessoa, que é o Lima ia pra porrada, né? Já foi pra porrada, inclusive, porrada é essa porrada que a gente tá pensando mesmo, soco, já trocou soco em jogo, ele Um teve juiz, no juiz, saiu na porrada com o juiz, e assim, ele era um dos caras que aquele time jogava muita bola, era muito ofensivo, e os jogadores de frente apanhavam muito. O Pelé também não fugia da porrada. Só que o Lima era um dos caras que, não tinha tempo ruim. E é curioso, porque é uma pessoa extremamente doce, como a gente falou, a gente conviveu com ele, assim, cara, era o melhor momento do fim de semana, assim, era quando a gente tinha que ir lá, sabadão, a gente chegava, a dona Vera sempre tinha preparado alguma coisa, assim, pra gente comer, pra gente beber, assim, a gente ficava com vergonha, assim, e tava o Lima lá esperando a gente, sempre com um sorriso, e aí ele fala, não, ele tem uma voz imponente, né? Não, se tivesse que ir pra cima, a gente ia, não tinha essa não, cara. E a importância de ter um cara assim, que sabe sentir o que o jogo pede, né? Como você bem falou. E, cara, ele teve vários santos, né? Dentro do. Obviamente, a gente não vai aprofundar no começo de carreira, que ele jogou no Juventus, enfim, tá tudo no livro. Quem quiser ler, fala com a gente, que não tem, mas a gente dá um jeito aí de emprestar, sei lá, o que a gente pode fazer. Mas o Lima jogou dentro. Ou se você conhece alguma editora, pode nos recomendar também. Pode, a gente faz uma segunda edição, por que não? O Lima jogou em vários Santos, né? Dentro do Santos. Ele jogou 10 anos no Santos e foram vários times, né? De time, como você falou, lateral e jogando os maiores campeonatos do mundo, até passando por pequenas crises, depois se reinventando. E é incrível que ele teve sempre um espaço no time, e não só por conta da polivalência, como você frisou, porque o cara pode jogar em todas, joga mal. Mas sim, não, ele era um jogador, outra coisa que as pessoas esquecem muito, ele foi um jogador de Copa do Mundo. O Brasil, o vexame que o Brasil deu em 66, a preparação horrorosa que o Brasil fez, com 40 e poucos jogadores e tudo mais, o Lima foi o único a jogar os 3 jogos. Agora eu tô na dúvida se foi ele e o Tostão ou se foi só ele. Não, mas eu não sei se foi ele ou o Jairzinho, Não, mas quase certeza que foi só o Lima, jogou as 3 partidas, para você ver o tamanho do Lima, na bagunça que foi. E ele poderia, inclusive, ter jogado a Copa de 70. Ele não participou do ciclo, né, de eliminatória e tudo mais, o Santos era a base ali, mas assim, na falta de alguém, o Lima estava ali. Os técnicos sabiam que podia contar com ele, cara. E assim, que falta faz uma figura como o Lima no nosso dia a dia, no dia a dia do clube, mesmo depois quando ele aposentou, de todas as funções dele, ele era presente e sempre com uma palavra amiga, sempre com uma história para contar. Então a gente fica, não órfão, mas fica muito sentido pela perda, porque, cara, essas figuras, a gente perdeu Pelé, enfim, são... Eu fico até emocionado de falar, porque, cara, para mim, se perguntar para mim quem são seus ídolos, eu não consigo elencar 3 caras da época que eu nasci para frente, assim, sabe? É um ou outro ali. Porque esses caras levaram o Santos pro topo. E óbvio que eu não vai ter outro Lima, não vai ter outro Pepe, Zito, enfim. Mas, cara, os jogadores de hoje, os de amanhã, eles têm que olhar para essa galera e ver que time eles estão defendendo, porque esses caras defenderam a nossa cor como ninguém, né? E isso faz muita falta. Viajei, não? Não, faz muito sentido isso, mas é uma relação diferente que os jogadores possuem com o clube, né? O Lima não nasceu aqui em Santos, não foi criado nas categorias base do Santos, mas quando ele chegou aqui, ele se transformou em Santos, né? Ele vira um embaixador. Quase um nativo, né? É isso, mas ele vira uma espécie de embaixador, né? Tanto ele quanto o Zito são pessoas que não conseguiram, ainda bem, se afastar do clube, né? O próprio Mengalvo, enfim, muitos deles sempre estiveram rodeando o clube, mas rodeando da maneira positiva, né? Sempre com cargos. O Zito foi gerente de futebol, diretor de futebol, algumas gestões, enfim. E o Lima depois voltando para categorias de base e tudo mais. E uma coisa muito importante também do Lima, Vini, que a gente tem que destacar, é que o Lima ele era diferenciado em relação aos outros jogadores, porque o Lima teve uma educação formal diferenciada de muitos dos jogadores, né? O Lima teve a oportunidade de estudar, muito incentivado pela sua mãe, que se esforçou muito para que ele conseguisse estudar, mesmo ele sendo órfão de pai, né? O Lima
não teve a oportunidade de conhecer o seu pai, né, que faleceu quando ele era um bebê ainda, e essa capacidade intelectual foi muito importante em 2 momentos da carreira do Lima, né? Primeiro, quando ele é selecionado pelo Lula para ser companheiro de quarto do Pelé, porque o Pelé já era, quando o Lima chega em 61, o Pelé já era uma super celebridade global, vamos dizer, porque depois de 58 o Pelé se torna uma figura midiática muito grande, e em todos os lugares onde o Santos ia, todos queriam ver o Pelé, então era muito comum que o quarto do Pelé no hotel fosse visitado por autoridades, né, por chefes de Estado, enfim, ou financiadores, patrocinadores das partidas, e ter um jogador com uma capacidade intelectual diferenciada para saber o seu lugar, para saber como se portar em situações como essa, fez com que o Lima tivesse essa oportunidade de poder integrar ali mesmo quarto do Pelé, e aí a gente não, obviamente que a gente não tem quais foram as conversas que eles tiveram, mas a gente tem muita certeza que o Lima foi conselheiro do Pelé em muitas situações, foi vice-versa, né? ou um acalmador do Pelé, enfim, todas as situações, o Pelé sempre sofreu muito, principalmente na segunda metade da carreira, né, com muitas críticas, porque era exigido dele algo muito diferente de todos os demais, e a gente sabe que isso em algum momento acabou abalando o rei. E uma outra situação é que essa educação formal e essa construção intelectual do Lima, muito provavelmente, obviamente a gente não consegue garantir, mas muito provavelmente facilitou muito essa questão da polivalência dele e da leitura de jogo, né? Com Ele certeza. tinha uma inteligência acima da média, não só para o futebol, mas também em outras esferas da sua vida. E isso foi fundamental, e principalmente quando ele se torna professor, né? Porque ele era uma pessoa que tinha o trato, sabia como lidar com os diferentes tipos de criança, diferentes tipos de jovem. Então, desde o mais quieto até o mais agitado, todos eles tinham o Lima como um professor querido, e a gente conseguiu falar com alguns jogadores na construção desse livro que foram treinados por ele, e eles são unânimes na capacidade que o Lima tinha, na qualidade que ele tinha no trato com crianças, e isso não é simples, né, para quem vive no meio do futebol. Eu não consigo criar a minha direito, imagina as dos outros. Mas é muito comum o incentivo com gritos, o incentivo um pouco mais agressivo, né, que é natural, principalmente quando a gente volta alguns anos, e o Lima conseguia transmitir os seus conhecimentos com muita doçura, e isso fez muita diferença na vida de todos os jovens que passaram enquanto jogadores dele, Vini. E foram centenas de jogadores, um que a gente pode falar também, que é um cara que o pessoal não lembra quão bem ele jogou no Santos, que foi o César Sampaio, né? Porque ele fica ali no começo dos anos, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que o Santos não estava tão bem. O Sampaio foi no velório do Lima, né? Ele estava lá e tal. E o Lima treinou o Sampaio ali num clube do Jabaquara, ali em São Paulo, pertinho da rodoviária ali, esqueci, me fugiu o nome do Centro. Não, era Centro Olímpico? Pode ser? Enfim, ele treinava num clube ali no Jabaquara e o Sampaio jogava na ponta direita. E o Lima falou: não, peraí, calma, vai lá fazer. Quando você for fazer, vamos treinar em outra posição aqui, joga mais por dentro, vira aqui um meia, um volante. E o César Sampaio foi um dos grandes volantes do futebol brasileiro, né, dos últimos anos, jogador de Copa do Mundo, jogador que fez 3 gols em Copa do Mundo, na Copa de 98, inclusive. Tá trabalhando no Santos. Ele fez na estreia. Contra a Escócia, isso. O primeiro gol da Copa foi dele. Sim. E não foi. Foi da Escócia, né? O Brasil ganhou de virada, né? Não, o primeiro gol foi dele de cabeça, depois o Collins empata. E aí depois empata, E o Cafu faz. Isso. Não, e é o gol contra, né? Boyd, é o gol contra, Isso. E o Sampaio dá um depoimento pra gente também emocionante sobre a importância do Lima. Então, assim, é um cara que te conhece ali jogando num clube e com uma orientação, né? Obviamente que eu tô resumindo aqui, mas com uma orientação muda a tua vida. Porque talvez se o Sampaio insistisse em ser ponta direita, hoje ele seria um cara que jogou ali bem na várzea e tal, e não seria esse cara de jogador de Copa do Mundo e com cargos importantes como comentarista, comissão técnica, enfim. De Libertadores.
Capitão, campeão da Libertadores. Pelo Palmeiras, exatamente, jogando muito, assim, cara. Ele podia ter ido até outras Copas do Mundo, enfim. A própria Copa de 94, ele podia estar ali. Então esse é o tamanho do Lima. E o Lima, para mim, Fernando, ele representa um... É duro falar isso, né, cara? Porque eu também não sei como é que vai ser o futuro, mas é um Santos que não vai ter igual nunca. Isso é fato. O Santos nunca mais vai ter um time igual aquele. Acho que ninguém é um time, né? Tirando esses esquadrões europeus aí, que também isso. turbinados por dinheiro. 8 anos, sim. Turbinados por dinheiro de origem duvidosa. Petrodólares. Enfim. Mas não só isso. Obviamente que o Santos tem um tamanho, já era grande, né? Quando eles chegaram já era gigante, mas esses caras levaram o Santos ao céu. E o legado deles não só são as taças que tem ali no Memorial das Conquistas, que também está no seu livro ali, no livro Memorial das Conquistas. Olha, Fernando, uma máquina de escrever livro, hein? Olha só, rapaz. O legado é o ser humano, Lima, cara, que até o intuito desse episódio aqui. Que uma figura que eu tenho no meu maior estima, assim, que eu tenho certeza vai ser muito difícil o Santos ter figuras que trabalhem lá dentro, né? E figuras que representem um clube tão bem quanto ele, Zito, também, como você bem lembrou, e tantos outros, que a gente tem essa carência, né, cara? Não vamos dar nome aqui, Fernando, mas a gente tem falado isso bastante, eu e o Fernando, a gente conversa muito, de como o Santos não consegue, cara, revelar um jogador revelado, identificado com o Santos, não consegue trazer para frequentar o ambiente do clube e contaminar positivamente os jovens e o espírito do clube. A gente tem falado muito aí, Fernando, de apequenamento institucional. O Santos está num apequenamento institucional assim, inacreditável, assim. Que obviamente se reflete no campo, que é o jogo que você teria que empatar, perde, o jogo que você tem que ganhar, empata, e não consegue dar aquele salto, não consegue ganhar um campeonato. Isso é um apequenamento institucional, muito por falta de homens, mulheres, enfim, capazes de liderar seus departamentos e transformar o clube, e de homens também com bagagem humana para trabalhar lá dentro, né? Assim, eu não estou fazendo juízo de valor de A ou B, mas falta isso, essa pessoa que, se não for identificada com o clube, tem que ser extremamente competente. E o Lima era identificado com o clube e extremamente competente, então falta uma figura como ele, e eu não vejo alguém que brilhou no Santos de, sei lá, 90 para cá, estou sendo super generoso com o tempo, que consiga trazer tudo que o Lima agregava para o Santos, cara, e isso me deixa um pouco desesperado para o futuro, cara. Você tá tão pessimista quanto eu? Vini, os ídolos eternos, quem serão os... Hoje a gente tem, né? Já tem um tempinho que o Santos instituiu os ídolos eternos, né? E aí, quando o Santos começou com isso, o Coutinho ainda era vivo, o Dorval também, o próprio Lima, enfim. Então, os ídolos eternos eram Dorval, Coutinho, Mengalvio, Pepe, Lima, Abel, Clodoaldo, Edu, né? Ana Maria, foram entrando, né? Foram entrando alguns. Depois de tempo veio Ana Maria, agora veio o Serginho, né? Serginho Chulapa. Mas a questão que fica é quem serão os ídolos eternos do Santos daqui a 20 anos, Vini? Vai ser difícil, vai ser difícil. Não é só ter jogado bem pelo Santos, né? Não é ter sido campeão, né? Tem um algo a mais aí. É isso. Porque campeão um monte de gente foi, né, cara? Você pega ali, tem um monte que foi campeão nos anos 2000. Isso, estão pegando aí, sei lá, de 26 a 30 jogadores por elenco, e a gente ganhou aí mais de 10 taças nos últimos 30 anos, né? Então tem muitos jogadores que foram campeões aqui conosco, né? Mas quando a gente fala de ídolos eternos, que é ter sido ídolo dentro de campo e também ídolo fora dele e dentro do clube, fazendo com que o clube continue a sua trajetória, né? É transmitir o que é ser o Santos. E é diferente ser o Santos do que os clubes, até porque não que o Santos é maior ou menor, apenas diferente, como diria uma belíssima frase de Caminhão. Mas o Santos é um clube diferente, né? É um clube diferente, por conta da cidade que ele está inserido, por conta das conquistas, por conta da proximidade de um grande centro que quer levar o clube para lá de tempos em tempos, enfim, não é nem a ideia entrar nessa discussão, mas o Santos é um clube diferente, então o Santos precisa de jogadores diferentes, e a gente está com carência de ídolos eternos. Procura-se ídolos eternos daqui a 20 anos, Vini.
Mas assim, o Santos vai continuar fomentando isso, eu tenho certeza, e vai colocar ali galera dos anos 90, que o senhor sabe que eu não considero ídolo, o senhor sabe quem, não Sim. vou falar aqui. O senhor vai querer como ele eterno, Marinho, eu tenho certeza, Caio Jorge, isso vai. Meu Deus do céu, cara, tem uma... Meu Lucas Deus. Veríssimo, esses serão seus ídolos eternos daqui a 30 anos, Vinícius Colombo. Sorteio. Aproveitando, Fernando, a trend que a gente está chegando nos finalmente aqui, uma trend no momento, se eu vou falar o nome de um jogador, você vai dizer se você jogou mais ou menos. Não, brincadeira, você vai dizer se o Lima jogou mais ou menos. Rapaz, é legal que a gente fez isso no livro, né? E veio É, umas comparações, né? no E livro veio uma aqui, do Milton Neves ou do Alberto Helena? Que Sidorf, cita o Clarence Seedorf, isso? eu acho que Eu foi acho que foi o o. Milton, né? Eu acho que foi o PVC, cara. Eu acho que foi o PVC. Então, para a galera que não sabe como o Lima jogava, e aqui a gente está falando. Grande parte da carreira do Lima, a maior parte jogou na lateral direita, tá? Sim. Mas o Lima Prime, Prime. tanto é o Lima que foi para a seleção, Péssimo termo, mas péssimo beleza. termo, O foi Lima Prime, o Lima Prime é complicado. É o Lima que joga no meio, né? sim. E ali Pelé, fazendo. Pelé contribuiu com esse livro com uma frase dizendo que ele adorava quando o Lima jogava no meio de campo. Né? Exatamente. Eu tô tentando achar aqui as comparações. Eu vou falar. Vamos começar então. Lima ou Sidorf, o Clarencinho. Não, Lima, não tem a mínima dúvida. Lima ou Sampaio, já porque a gente já falou do Sampaio aqui. Eu vou ficar só no meio, hein? É momento, né? Que nem o Vitor Sérgio. Estoura o momento, enfim. O Lima, cara, o Lima jogou mais que o Sampaio. O Lima chegava melhor no ataque, não na bola aérea. Bola aérea, o E olha que o Sampaio é Sampaio muito chegava superior. bem pra caramba. Mas o Lima chegava mais, né? Até porque, principalmente quando ele jogava com o Mengalvio, que o Mengalvio ficava guardando mais posição, ele saía mais. O Lima tinha um pouco mais de mobilidade que o César Sim. Sampaio, não muito. E o Lima tinha esse diferencial de fazer outras funções dentro de campo. E aí a gente tem que lembrar, né? O Lima jogou numa época onde não tinha substituição, a substituição estava começando no futebol. Teve uma época que a regra era você podia substituir um jogador até os 44 minutos do primeiro tempo. Passou os 44 minutos do primeiro tempo, você não pode mais trocar nenhum jogador. Então, o Lima era incrível para os seus treinadores, né? E para o seu treinador que ficou por muito tempo, porque qualquer tipo de lesão, qualquer jogador em campo tivesse, ele conseguia cobrir de maneira absurdamente satisfatória isso. Então, diferenciado. Olha, Lima. Fernando, vou subir um pouco o sarrafo aqui, não que os jogadores Sidorf e Sampaio, sim. Caramba, se tivesse uma dupla dessa no meu time, eu tava tranquilaço. Imagina Clodoaldo, o Santos em São Januário com Sidorf e Sampaio, pelo amor de Deus. Tranquilo. O Clodoaldo comparou o Lima ao Renato, eu já lanço a braba. Lima, Clodoaldo, Lima e Renato. O Lima foi ídolo do Clodoaldo, né? Clodoaldo cansou de Clodoaldo o Lima jogar para se inspirar. Então, acho que o Lima foi mais jogador que o Corró. Momento ou carreira? Não, acho que assim, o Corró foi, Foi. Tá, não dá nem pra... Um dos maiores da história. Não, sim, e a participação dele na Copa do Mundo de 70 é algo absurdo, né? Principalmente até porque ele tinha que carregar o piano muitas vezes sozinho ali, né? De todo mundo, porque o Gerson marcava o seu com o olho, Gerson, né, meu amigo? O seu Gerson. Enfim. Marcava com o olho, papagaio. Canhotinha, isso, a canhotinha dele ficava longe da marcação. Então, cara, o Corró tem que se virar ali. Tu sabe com quem o Lima, ele não comparou, mas ele falou assim, o Tostão falou do Lima, o craques como Xavi e Toni Kroos se destacaram tanto por ter características semelhantes ao do Lima. Olha, é desse tipo de jogador que a gente está falando. E só pegando esse gancho, Vinícius, não vou esquecer, quando você fala de Toni Kroos, né, o Manuel Maria, quando deu entrevista para a gente, falou que o Lima era muito elegante em campo. E todo mundo sempre elogiou a elegância, né? Na verdade, o Manuel Maria falou também. Que o Lima era elegante dentro e fora de campo. Mas é que a gente tá Você vai falar o apelido do Lima? Cachorrinho de Madame. Isso, um belíssimo apelido, sensacional. E ele não sabe quem foi que inventou, uma pena.
Eu tenho certeza que ele falaria. E o Lima era extremamente elegante. E uma outra situação que eu acho que foi o Clodoaldo que comentou na entrevista é que o Lima tinha um passe absurdo de qualidade de passe. Então, toda vez que você recebia a bola do Lima, ela chegava no teu pé redonda. Redondinho. Ela podia vir de qualquer jeito para ele, que ele acertava ela e o passe era certo e redondo. Até quem compara ele com o Renato lembrava muito essa situação, né? Renato Da foi um qualidade absurdo, de né? passe. Isso. E assim, o mais curioso de tudo para mim, falei pro Marcel, não lembro se foi no dia do velório ou um pouco antes, tudo isso que a gente tá falando do Lima, né, todas essas qualidades como jogador, não chegam perto do Lima como pessoa. Isso é incrível, cara. Não, tipo, isso, esse é o tamanho do Lima, cara. É um prazer sempre falar dele. A gente com certeza vai falar dele mais vezes, porque ele tem um lugar no nosso coração e na Não, é nossa história. necessário. E a gente não vai deixar ele ser esquecido tão facilmente assim. É isso aí. A nossa função aqui no Amigos do Urbano, e inclusive muita gente pensou que a gente tinha acabado, não acabamos. A gente entende que o trabalho que a gente faz, acho errado, o trabalho que a gente faz aqui, o trabalho que a Sofis faz e algumas outras pessoas que gostam de preservar a memória é fundamental para a gente, para o Santos manter a sua identidade, mas não se esquecer que ele precisa construir novos Limas, porque está difícil. Fernando, algum destaque final? Não, Vini, o destaque final só para a gente, né, arrematar, é isso, né? É muito importante que a gente fale de Lima, é muito importante que a gente lembre de Lima, é muito importante que a gente contextualize para quem está acompanhando agora, não teve a oportunidade de ver o Lima jogar, não teve a oportunidade de pesquisar sobre a carreira dele, assim como a gente teve, né? De conversar com pessoas que viram ele jogar. Então, é o nosso dever fazer com que esses homens que fizeram o Santos tão gigante, né? E o Santos é tão gigante que de anos em anos de tentando diminuir o Santos ainda continua grande. Agora imagina se não fosse tão grande assim, né? Já teria assumido. Muito em função desses homens. Então, o destaque final é que a gente sempre vai relembrar essa galera aqui e falar deles é prazeroso para a gente, mas é muito mais necessário do que, principalmente nesse momento que o clube vive, né? A gente relembrar essa galera é bom para que o torcedor e para o amante de futebol não se esqueça de quem já fomos, né, Vini? É isso, cara. Um grande beijo para toda a família Choube Lima, que, pô, amo todos ali e, cara, tenho o prazer de continuar convivendo. E também um abraço, Fernando, pro nosso ouvinte, Christian Pereira. Assisti Santos e Bragantino com ele, o jogo que o Ney fez um gol de falta e o outro gol acho que foi do Schmidt. E eu cheguei assim, meio em cima da hora, e aí eu encostei assim no meu lugar, assim, ele falou: é o Vinícius? Eu falei: sou. Pô, te acompanho com o Fernando, Amigos Urbano e tal. O Fernando tava em outro setor esse dia. E, cara, falei: pô, vou mandar um abraço para você, não esqueci. Continua ouvindo a gente aí, passa para todo mundo, porque a gente vai continuar a nossa Só espero que ele não preservação. tenha acompanhado os seus chiliques na arquibancada. O senhor, depois que virou pai, o senhor é um homem mais comedido. Sim, dou menos chiliques. Eu já vi o senhor fazer muita coisa ruim no estádio. Muita. Aí podemos fazer um programa sobre isso só. Ave Maria, aí e tem suas longa também. duração. A gente vai contar um dia. Beleza, galera? Valeu e até a próxima. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Foi.